Segunda Reis, capítulo 4. Ah, mas eu só tenho a Bíblia no celular. Abre no celular. Não tem problema. Vai acompanhando, tá bom? Segunda Reis, capítulo 4. Aí tá, quem achou vai achar agora o versículo 38. Versículo 38. E o meu tema aqui, tem aquele título, A Morte na Panela. Está assim escrito na Bíblia de vocês? Como? Comida envenenada. Pronto. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Misericórdia. Então vamos ler, irmãos. O versículo 38. A minha versão, deixa eu ver aqui para dizer para vocês, não ficar tão diferente, é a Nova Versão Internacional. Então talvez seja um pouquinho diferente da tua aí. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou a seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. 39. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. 40. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. 41. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Amado Espírito Santo de Deus, estamos aqui submissos para ouvir a tua voz. Fala a tua igreja, meu Deus. Como uma espada, Senhor, de 2 gumes, afiada, cortante. Passa, Senhor, das nossas emoções e alcança o nosso espírito, para que a verdade da tua palavra se enraize em nós. E que com essas raízes elas vão se aprofundando, Senhor, e transformando todo o nosso ser. Que possamos sair daqui diferentes. Que possamos sair daqui transformados. Que possamos sair daqui, Senhor, mais maduros. Que possamos sair daqui mais esclarecidos da verdade da tua palavra. Que toda voz contrária, a voz do Espírito Santo, seja emudecida agora mesmo em nome de Jesus. Toda seta de mentira, de engano, de confusão, de rebeldia, que alcança a mente, seja destruída antes mesmo de alcançar as nossas vidas. E que nesse arraial do povo de Deus, somente a voz do Senhor e a verdade da sua palavra prevaleça, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus, meus irmãos. Essa passagem, muitos conhecem. Quem já ouviu essa pregação, essa passagem, a morte na panela? Nós temos aqui o contexto do profeta Eliseu. E nós precisamos voltar um pouquinho e lembrar como que estava a situação do povo de Deus aqui nesse contexto dessa palavra, para que a gente possa entender o restante. Você sabe que o primeiro rei de Israel foi quem? Saul, né? Depois de Saul foi deposto. Aí o Senhor ungiu quem? Davi. E depois de Davi, o seu filho? Salomão. E ali Salomão também tem filhos. Mas quando chega a geração dos filhos de Salomão, Israel se divide. Eram 12 tribos
e passam, por causa de uma cisão, de uma briga, de uma divisão, se apartam em 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul. Essa passagem bíblica, nós estamos falando do reino do norte, onde existiam ali 10 das 12 tribos, né, do povo de Deus. Também conhecida como reino de Israel. E aqui, nós estamos no contexto de Eliseu, o profeta que vem depois do profeta Elias. Você que já estudou a palavra do Senhor, já ouviu muitas mensagens, já deve ter ouvido falar de Elias, o profeta que faz o fogo descer do céu, consome o sacrifício, os profetas são destruídos. A gente sabe que Elias foi um profeta muito poderoso, mas ali no contexto de Elias, onde a gente tem o rei Acabe e a mulher dele, Jezabel, existe uma perseguição muito grande contra os profetas do Senhor. Profetas eram mortos. Os profetas tinham que viver escondidos em cavernas, para que eles não fossem assassinados, porque existia uma perseguição espiritual muito grande. E nesse contexto, de forma mais escondida, começaram a acontecer os movimentos das escolas dos profetas, que eram uma estratégia de que, como o povo, de uma forma geral, estava abandonando a sua fé, uma escola, um lugar de treinamento, como esses cursos que a gente faz sempre, para que a palavra não se perdesse, para que os valores fossem transmitidos para gerações. É tanto que os alunos da escola dos profetas eram chamados de filhos dos profetas. Por quê? Porque eles iam continuar, era o legado dos profetas. Então, essas escolas eram esses ambientes onde a palavra era pregada de forma pura, genuína, sem acrescentar e nem tirar. E aí eles iam transmitindo a outros e assim por diante. Porque o Senhor, ele sempre vai ter um remanescente. Essa palavra a gente vê muito no Antigo Testamento. E o que é o remanescente? São aqueles poucos cristãos, ou mesmo aqui no contexto do Antigo Testamento, povo de Deus, que não se dobra, que não se corrompe, que não se mistura, e que vai levar adiante com muita verdade a palavra de Deus. Então, hoje, nos nossos dias, nós também temos o remanescente, que são aqueles homens e mulheres de Deus que não se corrompem e seguem fielmente a palavra de Deus. Você é um remanescente? Você pode dizer amém? E ali nós temos esse grupo de remanescentes, de homens que não se dobravam. Ali aquele Deus da época, que era Baal, e nem o medo de morrer. Então aquelas escolas aconteciam não só aqui nessa cidade que você acabou de ler, Gilgal, mas em outros lugares também daquele reino do norte. E aí você vê, se você passar um pouquinho as páginas anteriores da tua Bíblia, você vai ver que o profeta Eliseu estava em Sunem, onde aconteceu o milagre da sunamita, que ela não podia engravidar, já era avançada em idade, ela engravida. Aí esse menininho pequenininho, milagre do Senhor, sente uma dor de cabeça muito forte, cai no chão já morto. O mesmo menino do milagre. E aí, acontecem várias coisas, muitas pessoas já leram essa história da palavra, e sabem que esse menino foi ressuscitado. Então, em Sunem, o profeta já tinha terminado o que Deus tinha para ele naquele lugar. Porque nós, irmãos, precisamos estar atentos sobre isso. Tempos e estações. Onde Deus nos quer hoje? Será que vai ser o mesmo lugar que o Senhor nos quer amanhã? Então, nós precisamos sempre estar atento ao vento do Espírito. Onde ele está soprando? Onde ele está me levando? Que porta ele está abrindo? Que porta ele está fechando para mim? Então, o profeta ele estava nesse movimento de ouvir, de ser guiado pelo Espírito. E agora, o capítulo de Sunem é fechado aqui e ele vai para essa cidade.
Gilgal. Quando ele chega ali, o ambiente, qual era o ambiente dessa cidade, dessa terra? Fome. Fome espiritual, porque as pessoas estavam abandonando o Senhor. O nome desse movimento se chama apostasia. Mas fome física também. Não havia alimento. Não tinha comida para as pessoas. E você sabe que não é porque eles eram homens de Deus, ali aproximadamente 100, cento e poucas pessoas, que eles não iam passar fome, né? Porque hoje, por exemplo, nós aqui do Brasil, vivemos consequências de escolhas, né, de governos, de instituições. E você votando ou não naquele governo, toda a nação sofre as consequências, sejam boas ou ruins. Não é porque você é servo do Senhor que você vai ficar isento de passar por aquilo. E assim era o povo daquela escola de profetas. Então, eles também estavam no contexto aqui da fome. Então, você leu aqui, acompanha na tua Bíblia. Depois, Eliseu voltou a Gilgal, e nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo. O nome do servo dele, que algumas versões mais atuais vai ter discípulo, era Gease. E ele ordena a Gease, ponha uma grande panela no fogo. Em algumas versões, caldeirão. A sua é caldeirão? Amém? Grande panela tem? Então, ali o profeta, ele encontra um ambiente de fome, de escassez, não havia recurso alimentar. Mas o profeta, de uma forma surpreendente, vamos dizer assim, pede uma panela grande. Mas não tinha comida, mas ele pede uma panela grande. Um caldeirão. Porque o profeta, a visão profética, ela vê o que ninguém vê. É revelado para o profeta, ao coração dele, as grandezas, as abundâncias do Senhor, a provisão, o cuidado, o zelo, que ninguém está vendo. O profeta, ele vê. O profeta, ele contempla. Com certeza, todo profeta é um homem de fé. Porque ele precisa crer naquele que o chamou e o que o está enviando. Que é o Deus de todo cuidado, toda provisão. Que não sai nada do controle de Deus. Esses dias eu conversava com uma amiga no trabalho, que a mãe dela veio a óbito, de uma forma muito rápida. Em 3 dias, a mãe dela faleceu. Do sintoma da enfermidade até a morte, foram 3 dias. E ela chorava muito, inconsolável. Eu lembrava ela dos meus próprios testemunhos, de que o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte está lá. Nada sai do controle do Senhor. Já está escrito. E por mais que a gente, como ser humano, sofra a perca, sofra a falta, a saudade, nada mudaria o dia que o Senhor escolheu recolher uma pessoa para si. E o profeta, ele sabe que Deus é assim. Nada sai do controle do Senhor. Mas o interessante aqui, irmãos, é que ele fala dessa grande panela. Sem ter alimento, prepare uma grande panela. Nas nossas vidas é a mesma coisa, irmãos. À medida da nossa preparação, as grandes renúncias que nós fazemos, as grandes preparações que nós fazemos, estão proporcionalmente, conforme a nossa medida da nossa semeadura, será a nossa colheita. Eu vejo assim, muitas vezes, as pessoas, elas vão para os concursos públicos, né, para o Enem, para essas provas. Aí você pergunta, mas você estudou? Nada, vai que cola. As pessoas vão assim, né, para fazer as provas. E eu fico só olhando, porque, gente,
Você quer um grande cargo, você quer alcançar coisas grandiosas, você tem que se preparar. Você tem que pagar o preço. Você tem que renunciar. Para poder alcançar grandes sonhos, grandes metas, você precisa fazer grandes renúncias, grandes preparações. E assim era ali. Para alcançar um grande alimento, precisava de uma grande panela. Mas interessante que o profeta, ele dá a missão exclusivamente para Geazi, que era o seu discípulo. Era aquele que ele estava formando mais de perto. Mas no 39 a gente vê o quê? Um deles foi ao campo apanhar legumes. Não foi o discípulo que o profeta designou, mas um deles, um daqueles que estavam ali, se levantou e foi obedecer ali aquela missão. É muito importante, irmãos, que nós, ao recebermos uma missão, nós não venhamos a delegar. Nós estamos falando de coisas espirituais. Deus, ele tem um chamado para todos nós. Deus, ele tem uma missão específica. Aquela missão grande se torna missões pequenas. E muitas vezes nós queremos delegar. Porque nesse ambiente, né, de empresariado, de coach, essa palavra é muito bonita, delegar, delegar, delegar. Mas aquilo que Deus tem para mim e para você é seu. Não adianta passar para frente, porque o preço daquilo virá, como nós vamos ver aqui no decorrer da história. Por que o profeta designa Geazi? Porque Geazi, ele não ia comprometer aquele ensopado, o resultado daquele ensopado. Mas um deles se levanta e faz algo que nós vamos ler aqui. E ele encontrou uma trepadeira e apanhou alguns dos seus frutos. O que acontece é que aquela trepadeira, talvez na tua Bíblia esteja outra palavra, ervas talvez, era um veneno. Era uma erva venenosa. E qual é o resultado daquele ensopado? Um alimento envenenado. Eu não sei se os irmãos viram, que esses meses aí para trás teve a história de um bolo envenenado numa família, não foi? Quem viu essa reportagem? Ficou bem conhecida, né? Por que ficou conhecida? Porque ela teve um monte de desfechos inesperados. Porque era um bolo feito todo ano naquela família para se comer no Natal. E a mesma pessoa que fazia o bolo, né, levou esse bolo para aquela família comer. E aí eles começaram a passar muito mal, vários membros daquela família que estavam naquele lugar. E alguns morreram, e parece-me que 2 pessoas sobreviveram. O decorrer da história foram descobrir que a nora da mulher que fez o bolo colocou o veneno na preparação do bolo. E ela sabia o que estava fazendo, tinha pesquisado, tinha se preparado para envenenar aquele bolo, para matar aquela família. Só que aí foi passando os dias das investigações e descobriram que ela já tinha matado o sogro, uns meses atrás, porque tiveram que exumar o corpo, porque suspeitaram morte súbita. Comprovaram que o sogro tinha falecido de envenenamento do mesmo veneno, que eu não me lembro o nome agora, e que ela já tinha tentado matar o marido e o filho. Essa mulher foi presa e acabou aparecendo morta na cela. Não se sabe se ela se matou, né? Fica sempre aquela dúvida. Mas o fato é que o veneno, ele tem um potencial de morte. O potencial era de morte naquele ensopado ali. Porque a pessoa errada, que não fez por mal, com certeza, desconhecia que aquela erva era venenosa, era nociva, ela não era para comer. Preparou com aquele veneno o ensopado. Você pode dar um glória a Deus? Eu quero que a gente pense que ele não só apanhou os frutos daquele veneno, daquela erva, como a palavra diz que encheu deles o seu manto.
ou a sua capa, talvez tenha na sua Bíblia. Quando a gente pensa assim que ele encheu, é porque era muito. Porque ele encheu a capa daquilo, ele apanhou aquilo na sua própria capa. Só que a capa aqui era uma vestimenta própria dos profetas. Você vê aquela passagem, né, onde Elias vai sendo arrebatado, a capa cai, né? E Eliseu, não é o combinado deles, se ele conseguisse ver aquilo, pegar aquela capa, porção dobrada do Espírito. Então, a capa era um símbolo dos profetas. Quem usava capa? Os profetas. Quem fazia parte da escola de profetas. E ele enche a capa da erva, dos frutos venenosos. Aqui nós tiramos a lição do quê, irmãos? Primeiro, capa significava ali autoridade. Autoridade espiritual. Porque quem via alguém chegando com a capa, ele é um profeta. Ele era reconhecido. Então o inimigo ele sempre vai fazer isso nas nossas vidas. Querer anular a nossa autoridade. Quantas vezes o inimigo lança coisas nas nossas vidas para destruir o nosso testemunho? Para nos deixar com a mancha de vergonha na nossa história. Com a mancha de desonra na trajetória das nossas vidas. E muitos caem naquele lugar e não se levantam nunca mais. Porque o inimigo conseguiu o que ele tanto queria. Tirar a autoridade. Às vezes essa seta vai ser no casamento. Para que haja um adultério ali. E aquilo se configura numa quebra de autoridade. Muitas vezes se é o esposo que faz isso. Nunca mais os filhos veem o pai da mesma maneira. Amam o pai, respeitam, mas algo trincou naquela relação. Da mesma forma a mulher. Nas finanças. Às vezes a pessoa ela errou uma vez na vida dela, na área financeira. Foram alguns erros. Anos e anos ela já limpou aquilo, ela já pagou aquilo, ela já resolveu aquilo, mas ela sempre vai ser lembrada por Satanás, que ela caiu e ela tem uma brecha naquela área do passado dela. Na pureza e assim vai, né, meus irmãos? Então, a capa é o símbolo de autoridade. É um símbolo do chamado de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos estar o quê? Muito atentos, porque aquele homem, ele era homem de Deus, da escola de profetas. E ele, sem maldade, colhe o veneno. E leva para os demais. Mas ali, irmãos, traz uma esperança para nós. Porque a palavra ela não é só lapada, né? Ela traz consolo, refrigério, alívio. Graças a Deus por isso. Que há esperança para a restauração das nossas vidas. Só que não é uma restauração em partes. Não é empurrar para debaixo do tapete, não falar mais sobre aquilo, o tempo passou, o tempo apaga. Não é sobre isso. É sobre uma restauração completa, perfeita, de testemunho. Então é isso que Deus tem e quer para nós. Amém? E ali, parecia comida, parecia alimento, parecia legume que ia servir para o ensopado. Mas a verdade é que era veneno. E o nome desse veneno é colossíntida. 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 Era a espécie de erva que aquela pessoa colheu. Extremamente venenosa. Só que ela só é venenosa, olha o detalhe, se consumida em grande quantidade. Em grande quantidade.
E quando ele viu, está escasso, não tem alimento. Várias pessoas devem ter tido a mesma ideia. Vamos fazer um ensopado dos legumes que a gente achar. Mas ela estava ali muita quantidade, porque ele colocou muito na capa. E ali, ele se vislumbrou, né? Atraiu ele a quantidade, o muito, em abundância que estava ali. E muitas pessoas, irmãos, têm se encantado, se iludido pelo muito, pela grande quantidade. Se fulano de tal é seguido por tantos milhões de pessoas, com certeza é uma pessoa boa para eu seguir. Vai me acrescentar. Não é verdade? Muitos pensam assim. Se a igreja fulana de tal é cheia, abarrotada de gente que não cabe mais gente, com certeza lá é o lugar certo para eu estar, porque tem muita gente, se tem muita gente, é bom. E por aí vai. Nem sempre essa é a verdade. Muitas pessoas elas se deslumbram pelo grandioso, pelas quantidades. E nem sempre aquilo é o certo, é o alimento correto, tem o alimento correto. Muitas vezes ali vai ter veneno. Toda vez que você esbarrar com essas grandes quantidades, com esse muito, assim como aquele muitas ervas venenosas, pense, use a sua capacidade de crítica, de analisar se aquilo realmente é bom. Pode ser bom, ter uma grande quantidade, ser bênção, ser bom realmente, mas pode ser que não. Porque a palavra ela nos fala sobre as coisas de Deus serem ocultas, escondidas, difíceis de achar. Tem que haver uma busca, tem que haver um esforço de achar, como tesouros preciosos. Procurar, buscar para achar. O que nós vemos hoje em dia? O caminho é largo, né? A porta é mais larga ainda. O que é anunciado muitas vezes por aí. Uma vida fácil, que não tem nada a ver com o evangelho. Nós precisamos analisar. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, deixa marcadinho aí em 2 Reis, que nós vamos voltar, mas em Isaías. Mais para frente um pouquinho, capítulo 45, versículo 3. Isaías capítulo 45, versículo 3. Quantos acharam, digam amém? Darei a você os tesouros das trevas, das escuridades, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo seu nome. As coisas de Deus, elas são achadas, elas são buscadas, elas são encontradas. Aquilo que você vai andando e esbarrando, caminhos fáceis, tudo fácil, porta aberta. Critique sobre isso, meu irmão. O alimento pode estar envenenado nesses lugares. Sabe por quê? Porque os dias são maus. E o inimigo quer nos enganar, nos cegar, para que nós estejamos em lugares falsos, perdendo tempo. Você vê coisas assim tão místicas, tão envenenadas, misturadas, que não tem nada a ver com a palavra, mas as pessoas acreditam naquilo. E que se você for tentar explicar, esclarecer, ela ainda briga com você. Porque onde é que você encontra na Bíblia que se eu estou assistindo uma televisão, eu vou pegar um copo, aí o homem que está lá dentro da televisão, ele vai orar pelo copo de água que está na minha casa,
e eu vou beber, e aquilo vai me curar, aquilo vai fazer alguma coisa em mim. Onde é que está na Bíblia isso? Que a rosa vai não sei o quê, que o sal grosso não sei o que tem, que o lenço não sei do que vai me curar. Gente, mas as pessoas elas vão acreditando naquilo, é verdade para elas. Faz total sentido. Mas porque não conhece o quê? A palavra não tem nada disso. O Evangelho não fala nada disso. E as pessoas são enganadas. Multidões. Põe a sua fé num copo d'água, põe a sua fé numa rosa. E não em Jesus. Agora a moda é o quê? Ao construir a casa, colocar uma Bíblia. Vocês já viram essa? Colocar uma Bíblia na construção, no fundamento da casa, uma Bíblia e fazer a casa, né? Todo o fundamento da casa em cima daquela Bíblia. Não vá obedecer a Bíblia não para ver se a bênção não vem para a sua vida. Gente, é real. As pessoas elas vão acreditando nisso. E para elas faz todo sentido. Todo sentido. Aí vamos continuar aqui. Volta para a 2 Reis. E vamos ler o restante aqui do 39. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era. Então ele não fez escondido, não. Ele pegou as ervas, fruto daquilo, cortou na frente de todo mundo, preparou aquilo na frente de todo mundo e cozinhou. E a palavra diz aqui no final, embora ninguém soubesse o que era, ninguém questionou. Ninguém nunca tinha visto aquilo, mas ninguém ousou, ninguém pensou e perguntar: o que é isso? Que alimento é esse que você está preparando? As pessoas se calaram. E assim é nas nossas vidas, né? A gente, quando o leite derramou, que a gente vai querer saber, que a gente vai querer descobrir, que a gente vai querer agir. Mas, na verdade, era para ter agido antes. Ao ver aquele filho muito no quarto, que ninguém pode entrar, uma privacidade, um negócio escondido, celular, nem pensar em pegar. Cheio de senha. Você não agiu quando deveria agir. E aí depois vai descobrir o resultado. Muitas vezes seu filho está envolvido, sua filha está envolvida em coisas tenebrosas. Porque lá na raizinha, quando você acendeu a luzinha, você não interviu. Você viu, mas estranho, mas não vou mexer nisso não. Porque a gente tem que atuar na raiz. E aí, no 40 diz, o ensopado foi servido aos homens. Então eles chegaram a comer. Mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Imagine você estar no avião. E o avião começa a cair, minha gente. O que você vai fazer? Você vai ficar em silêncio, belíssima, caindo do avião. Você vai o quê? Gritar, desesperado. Não vai adiantar nada gritar, mas você vai gritar. Assim eles fizeram. Homem de Deus, tem morte na panela, tem veneno nessa panela, nesse alimento. E muitas vezes, irmãos, a gente vai afundando no mundo do pecado. O pecado oculto tem esse poder de fazer isso com a gente. Só a gente sabe que aquilo está acontecendo, ninguém mais. E a gente vai mergulhando naquilo, naquele mundo obscuro, oculto, ninguém sabe, só eu sei. Mas o Senhor te fala hoje, grita, pede por socorro.
Porque graças a Deus, nós estamos numa igreja saudável. De pastores saudáveis. Onde você pode pedir ajuda. Onde você pode pedir socorro. E você vai ser socorrido. Você vai ser socorrida. E ali, irmãos, o interessante é que eles comeram, mas como eu falei no começo, né? Eles não morreram, porque para morrer, tinha que ser em grande quantidade daquele veneno, para poder realmente matar. Então, às vezes, Deus está falando com a gente assim, dá tempo para parar. Porque tudo começa o quê? É uma primeira ligação. O pecado vem assim, né? Uma primeira chamada de vídeo. Uma primeira foto enviada. Um primeiro sorriso que não deveria ter dado. Um primeiro nada a ver. Isso não tem nada a ver. E o pecado vai entrando em doses pequenininhas, o veneno. Igual foi aqui com eles. Comeram um pouco. Só que a gente precisa rejeitar. A seta do inimigo vem. Igual a música do Tales. Todo dia o pecado vem. Me chamando. Mas eu escolho Deus. Percebeu um negócio estranho no começo, irmão, já se livra. Chuta, que é laço, como fala o pentecostal. Sai desse imprensado. Acaba com isso. Fecha essa porta. Não vai adiante. Porque o Senhor está te dando chance de vida. Porque aqui, o texto não fala que eles iam ficar intoxicados, ia para o hospital, ia sofrer uma lavagem, ia ficar tudo bem. Eles iam morrer. O pecado, o salário do pecado é o quê, meus irmãos? A morte. Então, todo objetivo, você pode ter certeza. Desde que você era um carocinho de feijão na barriga da sua mãe, é te matar. É destruir o propósito de Deus. Muitas pessoas aqui já sofreram setas de morte. Tem testemunhos que iam morrer. Que teve testemunho que ia morrer ali e Deus tocou a mão ali. Porque é todo o objetivo de Satanás ceifar a nossa vida. Mas ele entra com um pecadinho. Ele entra como quem não quer nada. Mas a gente vê aqui que aconteceu algo no 41. Então Eliseu pediu um pouco de farinha. Colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. O poder não está na farinha. Mas a farinha, ela tem um significado aqui. Que é o quê? O pão puro, o alimento genuíno, verdadeiro. Nós estamos falando de palavra de Deus. Porque os púlpitos são como essas panelas. E o que sai deles? Vida ou morte para o povo, para a igreja. A farinha, ela vem como esse trigo. A palavra de Deus, ela tem seus símbolos. Você vê que você pensa no Espírito Santo, você pensa na pomba. Por quê? Porque quando Jesus é batizado e ele sobe das águas, ele levanta, desce a pomba sobre ele. E a voz que diz, esse é o meu filho amado. Você lembra porque são símbolos. E a farinha, o trigo, é símbolo da palavra. Então não é a farinha em si que fez o milagre de transformar o veneno em comida saudável, apta para comer. Mas o que a farinha simboliza é o alimento espiritual verdadeiro, que acaba com as mentiras, que acaba com as heresias, que acaba com os enganos. A palavra do Senhor. E aí, aquele alimento que segundos atrás estava envenenado, quando é colocada a palavra verdadeira, a farinha, o alimento está pronto para ser consumido. Às vezes as pessoas pensam assim, eu tinha um sonho de me casar, mas eu já me envolvi em tantos relacionamentos,
errados, que não deram certo. É mais fácil eu esquecer esse sonho. Está lá para trás. Ou eu colocar ele debaixo do tapete, calar ele ali. Mas com a limpeza da palavra na tua vida, na tua história, o Senhor restaura esse sonho de ser família, de se casar, mas agora de uma forma diferente, alinhado com a palavra. Para eu dar certo, só se eu me separar e casar de novo, porque com essa mulher que eu estou, com esse homem que eu estou, Deus me livre, não dá mais certo. Já deu tudo que tinha que dar errado. A mesma comida envenenada virou alimento pronto para comer. Então é o mesmo casamento que você tem, meu irmão. Deus restaura. Deus faz. A mesma empresa que está quebrada, que está falida, que está a sua empresa, o seu empreendimento. Deus restaura e faz nova todas as coisas. Só que aí a gente tem, vamos descer aqui, no 42, que fala assim: veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus, ou seja, ao profeta Eliseu, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, ou seja, pães de primícia. E também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. Aí aqui ficou diferente. Aí o servo que vai fazer? O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderá servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos. Pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Aqui a gente poderia ver, ele recebeu 20 pães, mas era para ele o presente, não era para aqueles discípulos da escola, né? Se fosse meu esposo, ele ia comer com doce de leite, ele ia comer goiabada, ele ia dar um monte de jeito para comer esse pão. Gente, lá em casa, todo dia é doce de leite, ele e o Pedro. Cuidado com diabetes, irmão. Vai dar certo. E aí, gente, ele fez o quê? Não vou comer não. Eu vou multiplicar. E o discípulo questiona: mas como? São 20, nós somos mais de 100. Mas ele, do jeito que ele falou, do jeito que a palavra profética foi lançada, ela aconteceu. E aquilo ali significa que em seguida de um alimento, de um possível envenenamento daquela escola de profetas, o Senhor manda a provisão, o recurso, que é o pão. E a palavra do Senhor fala sobre esse pão, o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus. O pão da vida, que significa o evangelho verdadeiro, genuíno, puro, que não tem misturas, que não tem enganos, que não tem heresia, não tem confusão, não tem contradição. Jesus é esse pão. Jesus é essa verdade e essa vida. Para as nossas vidas não tem outro caminho. Você vê que aquele grupo, ele quase morreu, né? Aquele grupo que ia comer a comida envenenada. Quase morreu. Quase quebrou. Quase aconteceu. Mas Deus, ele mudou o cenário. Deus transformou todas as coisas. Irmãos, assim, a grande maioria das igrejas, elas surgiram de um movimento muito lindo que aconteceu lá no continente europeu, onde avivalistas, onde homens de Deus, homens de oração, de intercessão, de entrega, missionários, eles doaram as suas próprias vidas.
Homens que eram incendiados de paixão por vidas, pelo Senhor. E aí eles se espalharam nas outras nações e foram plantando igrejas, plantando igrejas, plantando igrejas. E o Evangelho chega até nós. E essa nação, que foi como um celeiro, a Europa como um celeiro de missionários, de avivalistas, de homens de Deus. Hoje, o cenário é qual? As igrejas lá são bares, cinemas, boates, mesquitas de muçulmanos. Lugares onde foram pregado o evangelho a multidões, a pessoas salvas, querendo Jesus, querendo o alimento verdadeiro, querendo o pão da vida. Hoje essas igrejas morreram. E as igrejas na Europa são como? Elas são pequenos grupos de 30, 40 pessoas. Não existe uma multi-igreja na Europa. Dessa enorme, não existe. Mas o que foi que aconteceu ali? Porque não era o berço dos avivalistas, dos profetas, dos homens de Deus. Aconteceu que houve a mistura. O nada a ver foi entrando na igreja. Isso pode, não tem problema. As misturas foram acontecendo para que mais pessoas fossem chegando. E aí começou-se a se agradar o homem ao invés de Deus. E aí o homem, ele passou a consumir o produto do altar, né? Como se fosse um espetáculo. Ele não entrega nada para Deus. Não há renúncia de nada. Ele vem assistir o culto. Olha a linguagem. Assistir o culto. Porque é esse o conceito. De receber algo. E essa mistura, essa confusão que foi acontecendo, alcançou lá. E as igrejas não existem mais. As nossas igrejas aqui do Brasil, nós podemos dizer que algumas, não todas, são igrejas desnutridas espiritualmente. Porque são igrejas que vivem de eventos. Traz o cantor fulano de tal. Traz o pregador não sei o que tem. E as pessoas começam a querer ver aquele cantor. Ver aquele pregador. E Jesus passa longe daquilo tudo. Querem consumir. Uma fé consumista. E não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Deus tem alimento puro, o pão da vida, o alimento verdadeiro. O verdadeiro evangelho, ele vai confrontar nossas vidas. Esse confronto, ele vai gerar uma tristeza. Ele vai gerar um sentimento, não é bom não. Mas ele vai te levar ao arrependimento. Arrependimento. E você vai mudando de vida, mudando de mentalidade, mudando de atitudes. O pecado, ele não te chama mais. Você vai mudando, você vai se tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Um evangelho que a pessoa diz assim: se você viu, é porque Deus quer te dar. Se você tocou, é porque Jesus não sei o que tem. Gente, isso é heresia. Isso não está na palavra. Isso é mentira. Isso precisa ser denunciado para que mais pessoas não caiam nessas mentiras. Porque Abraão foi prometido o que para ele? Multidões. Quem ele viu? Isaac. Ele não viu as multidões. Mas Deus prometeu, mas ele não viu. João Batista teve a sua cabeça num prato. E ele era homem de Deus. O evangelho não é isso, gente. Uma vida de facilidades, onde você vai ter tudo, onde você vai conquistar tudo, onde Deus vai te dar tudo, Deus vai te servir de tudo. Não é isso.
O evangelho é uma vida de morte, de renúncia. Sabe por quê? Porque vá pesquisar como foi que os apóstolos morreram. E eles eram aqueles que estavam ali com Jesus, a primeira geração. Uns foram decapitados, outros foram cerrados ao meio, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Esse é o evangelho. Renúncia, morte da carne, do eu. E não uma vida de mimos e privilégios. Isso não é evangelho. Se você tem pensado que é, não é. Agora o detalhe, ali era um ambiente de Deus que aconteceu, aquele quase envenenamento. Tinham homens de Deus, era uma escola de profetas. O profeta Eliseu estava lá. Mas aconteceu de vir aquele veneno. Mas ali tinha um homem de Deus. Porque olha para quem eles gritaram. Homem de Deus, tem morte na panela. Tinha um homem de Deus ali. E aquele homem de Deus tinha a direção de Deus e tinha a estratégia para aquele momento, para aquele milagre. Então ele era um remanescente. E nós precisamos ser essas pessoas que intervêm, que têm o discernimento das situações e têm o poder de Deus, o milagre de Deus ali. Por último, eu queria que nós abríssemos na última referência para nós encerrarmos, em Atos. Atos 17, 11. Atos 17, 11. O meu versículo diz, em Bereia. E o versículo 11 de Atos 17 diz assim: os bereanos foram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, esses eram os bereanos. Paulo pregava lá, ele estava aqui, conferindo, se está na palavra, se está certo, se está mesmo conferindo. Silas pregava, eles iam ver se estava conferindo, se estava batendo o que eles estavam pregando com o que tinha na palavra. Eles eram criteriosos. Eles não aceitavam qualquer alimento goela abaixo. Eles eram crentes criteriosos. E, de fato, Paulo pregava o verdadeiro evangelho, Silas também. Assim nós devemos ser, irmãos. Você precisa saber se os pastores dessa igreja estão pregando a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira escritura, estão pregando a verdade. Mas como você vai saber? Você só sabe se você conhecer a palavra de Deus. Então, todo e qualquer convite que venha desse púlpito para você, irmãos, vamos fazer um curso, vamos nos aprofundar no Senhor, vamos conhecer tal tema. Irmão, você tem que ser o primeiro a se inscrever. Porque para você não receber alimento contaminado, você precisa conhecer a palavra de Deus. Ter a certeza que aquilo está na palavra, que você está recebendo um alimento puro, que você está recebendo o pão da vida verdadeiro. Eu queria passar uma imagem, não sei se deu certo, que fala sobre as 5 solas dos reformadores. Com certeza você estudou na escola sobre Martinho Lutero, história, que era um padre, e começa a ler a Bíblia, e começa a ver que muitas coisas não batem, não dá certo com o que ele vê na Igreja Católica, Apostólica, Romana, e com o que ele vê na palavra. E aquele homem começa um movimento que chama Reforma Protestante. E a Reforma Protestante,
dela tem um produto, né, um resultado, que são as 5 solas. As 5 solas é o que eles perceberam como seria regida, direcionada a vida de um cristão, de um servo de Deus. Vamos ver se eles vão conseguir. Aqui. Apaga essa luz, por favor, se puder. Sola Scriptura. Aqui está em latim, né? A gente consegue entender porque o português vem, né, oriundo dessa língua, então fica um pouco claro. Sola Scriptura, ou seja, só a Escritura, só a palavra. Sola Gratia, somente pela graça. Sola Fide, somente pela fé. Solos Christus, somente Cristo. Ó como confronta a fé católica, né? Soli Deo glória, somente a Ele a glória. Então esse primeiro, sola Escritura, só a palavra. Então, irmãos, só a palavra deve ser aceita em nossas vidas. Tudo que fugir disso, tudo que for mistura, tudo que for confuso, tudo que for heresia, nós precisamos lançar fora. Não aceitar. Não aceitar nas nossas vidas, mas somente a palavra verdadeira. Amém? Vamos orar ao Senhor?